Bom, então vamos lá, vamos começar esse treinamento sobre prospecção de clientes. Pessoal, é, todo mundo sabe aqui que nós, para vender consórcio, nós precisamos basicamente de duas coisas: clientes e fechar. Então, isso é o mínimo, isso é o básico. Eu preciso ter clientes para conversar, para negociar, para argumentar, para fechar a venda e preciso saber fechar a venda. Então, esse é o ponto de partida. Quanto melhor é a minha habilidade de atrair clientes, de prospectar clientes, de falar com pessoas, e lógico, pessoas interessadas, mais aumenta o meu potencial de fechamento. Quanto maior é o meu potencial de fechamento e quanto mais habilidades no fechamento eu tenho, mais vendas eu faço, mais dinheiro eu ganho. Então, o nosso grande desafio na profissão de vendas é estar o tempo todo treinando, se especializando, se qualificando para atrair mais clientes qualificados e desenvolver a técnica, a habilidade de negociar. Negociar, fechar, conduzir os clientes, conduzir a venda, tá? Então, esse treinamento aqui é para falar basicamente desses dois pontos, ou não desses dois pontos, da prospecção de cliente. Você tem que sair desse treinamento aqui hoje tendo a certeza, tendo facilidade para encontrar clientes em todos os lugares, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí, certo? Pessoal aqui do Insta aqui, vai lá no meu story, clica lá no link lá e vem para o Zoom, tá bom? Então vamos lá. Então me acompanha aqui. Transforme curiosos em clientes de consórcio todos os dias, até quem diz que não quer consórcio, tá? Esse é o grande trabalho que a gente tem que ter, tem que desenvolver, tem que fazer, que é transformar curiosos em clientes. Primeiro, a gente gera curiosidade nas pessoas. Primeiro, a gente desperta o interesse nas pessoas, o interesse nos clientes, tá? O objetivo desse treinamento aqui é que você tenha facilidade para encontrar clientes em todos os lugares, você tenha estratégias para atrair os clientes com os motivos certos e que você transforme curiosos em clientes, principalmente quem não gosta de consórcio. Principalmente quem não gosta de consórcio, porque, pessoal, a pessoa gostar ou não gostar, provavelmente você está errando uma etapa se você está encontrando muitas pessoas que não gostam de consórcio. Por quê? Porque na etapa da prospecção, tanto faz o que ela gosta. Quer ver? Eu gosto de dar o exemplo do financiamento. Pessoal, ninguém gosta de financiamento. Ninguém gosta de financiamento. Agora, por que que as pessoas fazem e falam que preferem financiamento? Porque elas conquistam o bem. Para conquistar o bem, elas até se endividam por muitos anos, pagam muitos juros. Por quê? Porque elas querem o bem, não porque elas gostam de pagar juros. Quem que gosta de pagar juros? Ah, eu adoro comprar uma casa e pagar três para o banco. Eu adoro me endividar por 35 anos. Vocês acham que alguém gosta de financiamento? Alguém acha isso? Nossa, eu amo um financiamentinho. Não, é que qual que é o ponto? Eu preciso de um carnê, eu preciso de um boleto, eu preciso ter uma conta, senão não tenho nada. Não é assim que funciona? Ou eu estou falando alguma besteira? Não tem lógica isso? Faz sentido? Beleza? Então vamos seguir. Esse é o objetivo do treinamento. E aí, o que que eu quero que você entenda? Até entrando nesse ponto aqui, quais são os erros na prospecção? Primeiro, tentar vender, tentar explicar consórcio, tentar falar de produto, ao invés de atrair as pessoas, conseguir a atenção das pessoas para o objetivo que ela tem, que é de conquistar um bem, que é sempre o que está depois do consórcio. Entende? Muito vendedor, ele acha que para o cliente se convencer que o consórcio é bom, ele tem que falar do consórcio, ele tem que falar das características do consórcio, ele tem que falar do que o consórcio faz, ou do que o consórcio é, e não o que o consórcio faz.
Então, será que você hoje não está falando que o consórcio, que você tem grupo em andamento, que você tem lance embutido, que você está com algumas vagas nos grupos de reposição, que você tem uma condição incrível num grupinho muito bom? Será que você não está fazendo isso? Outra coisa, outro erro que você não pode cometer, pessoal, se desesperar. Principalmente na prospecção. Se nem no fechamento você não pode desesperar, imagina na prospecção, que a pessoa ainda nem sabe o que que é, como que é, por que é, o que que faz, como não faz, tá? Outro erro muito grande, não oferecer para todo mundo. Vou falar o seguinte: se você dentro da sua família, dentro dos seus amigos, dentro. Pega assim, ó, pensa os 10 principais grupos de WhatsApp que você tem, que você conversa, tipo o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo da zoeira, o grupo do. Enfim, pensa os seus grupos do WhatsApp. Se essas pessoas, se tem alguma pessoa que ainda não sabe que você trabalha com consórcio, você já está errando aí. Porque o mínimo que você tem que fazer é contar para todo mundo que você trabalha com consórcio. Consórcio, as pessoas têm que saber. Por que que eu sou o Alan do consórcio? Porque eu ofereço tanto, eu falo tanto que às vezes o consórcio vira meu sobrenome. Quando não vira meu nome. Tem gente que nem sabe que meu nome é Alan, tem gente que nem sabe que meu nome é Alan Caçula. Tem gente que fala o consórcio. Fala lá com o do consórcio. Tem o menino do consórcio, o moleque do consórcio, o cara do consórcio, o tiozinho do consórcio. Não importa, mas por quê? Porque se você ainda não é a pessoa do consórcio, se ninguém ainda te enxerga como do consórcio, provavelmente você já está perdendo venda. E sabe qual que é a venda mais dolorida de perder? Aquela que você fala assim: poxa, se você tivesse me falado que você trabalha com consórcio, eu tinha fechado com você. Eu acabei de fechar uma cota. Nossa, essa daqui dói até na alma. Essa dá uma tristeza. Essa bate até uma depressão. Você fala, pô, por que que eu não falei? Tá? Outro erro na prospecção, não ter constância, não ter uma meta diária. Outro erro, não saber puxar assunto, não saber puxar conversa, que não seja falando do bendito consórcio. Pessoal, a última coisa para quem quer vender consórcio, a última coisa que você tem que falar é de consórcio, tá? Eu vou falar mais sobre isso, sobre segmentos, porque você não está no jogo do consórcio, você está no jogo do segmento que você atua com o consórcio. Pode ser o segmento de moto, pode ser o segmento de carro, pode ser o segmento de caminhão, segmento imobiliário, segmento do agro, segmento de máquinas, máquinas agrícolas, máquinas industriais, enfim, eu não sei qual que é o segmento que você está atuando hoje. Eu não sei qual que é o segmento que você está atuando hoje, mas eu tenho certeza que você não tem que falar de consórcio, tá bom? Outra coisa, querer explicar tudo e não deixar o cliente falar. Putz, esse erro aqui é absurdo. Esse erro é absurdo. Só você falar. Porque prospecção é ouvir, prospecção é possibilidades, tá? Não reaproveitar contatos antigos, falta de estratégia para oferecer e deixar a prospecção para sorte. Quanto que você vai vender esse mês? Ah, vamos ver. Não sei. Ah, eu quero vender 500 mil. Eu quero vender 1 milhão. Tá, mas e o trabalho que você está fazendo para vender 1 milhão? Você está trabalhando no mínimo para vender 10 milhões? Essa é a pergunta que vale. É isso que importa. O seu trabalho é para vender 10 milhões? Porque se o seu trabalho não for para vender 10 milhões, você nunca vai chegar no 1 milhão. Até porque quando você estiver perto, você vai parar. Então você não pode cometer esses erros aqui. Combinado? Beleza? E aí vem a minha pergunta aqui: tem alguém cometendo esses erros aqui que eu acabei de falar? Não oferecer, falar muito de consórcio, ficar explicando consórcio. Pô, alguém passou ou está passando por isso? Então, esse aqui vamos dizer assim, é um alerta que nós não podemos cometer, tá? É um erro que não podemos cometer, porque esse erro tira muito dinheiro do nosso bolso e às vezes a gente nem entende, pô, por que que eu não estou tendo resultado? Eu falo direitinho, eu explico para todo mundo, eu
Eu converso bem, só que as coisas não acontecem, as coisas não estão acontecendo, tá? Então é isso que a gente tem que se atentar, são esses erros que a gente precisa não cometer, tá bom? Pessoal aqui do Insta, faz o seguinte, vai lá para o meu story, clica lá no link lá e vem para o Zoom para continuar participando do treinamento, fechou? Então, vem para o treinamento lá dentro do Zoom, o link tá lá no meus stories, tá bom? Vou encerrar aqui e valeu. Pronto, encerrado. Agora é só nós aqui. Bora lá. E por que que é importante saber prospectar, pessoal? Por que que faz diferença? Por que que faz diferença a prospecção? Simplesmente porque são vidas diferentes. Uma dica para quem vai fazer visita comercial de prospecção. Vitória, calma que você vai entender. V- Aguenta aí que até o final você vai ter a sua resposta. Se até o final você não tiver a sua resposta, você me fala. Aí eu me aprofundo nisso, tá bom? Mas segue aqui que você vai pegar isso daqui, tá? Vamos lá. Então, ó, como é a vida de quem sabe prospectar, atrai clientes todo dia, não depende da sorte, cria suas oportunidades com constância, escolhe com quem vai negociar, não implora atenção. Se o cliente enrola, segue para outro. Por quê? Porque tem volume, vende com confiança, não fica desesperado, pressionado, tendo que vender desesperadamente, postura e autoridade, faz vendas maiores para clientes melhores, clientes com potencial, clientes com condições, tem agenda cheia, previsível, recebe indicação naturalmente, os clientes entendem que você é uma referência, por isso que te indica, ganha mais e com menos esforço emocional, não fica desesperado, tipo assim, tá sempre tudo bem, tá sempre tudo ótimo. Essa é a vida de quem sabe prospectar, de quem tem resultado. Agora, a vida de quem não sabe prospectar, a vida de quem está prospectando errado passa o mês zerado, não sabe gerar lead, não sabe conversar, tá perdido, não vê um caminho assim, não consegue sair do lugar, tá sempre rodando, 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 mas nunca tem resultado. Negocia com quem não tem perfil, tá só tentando fechar, fica insistindo com o curioso, tenta convencer quem não quer, quem não quer te ouvir, tá? Aceita qualquer condição com medo de perder a venda, vive frustrado achando que o problema é o produto, não aplica nenhuma estratégia, não cresce porque não controla a entrada de cliente. Sem cliente não tem venda, sem venda não tem comissão, sem comissão não tem motivação. Tá o tempo todo pensando em desistir. Não sei se está acontecendo isso com alguém aqui nesse exato momento, mas se é isso que está acontecendo, você tem que sair desse caminho aqui e vir para o outro caminho, tá? Por quê, pessoal? Porque tem um método, tem uma forma, é possível, não é milagre, não é jeitinho, é método, é técnica, tá bom? Então, quanto mais você se aprimora, quanto mais você aprende, mais facilidade você vai ter, tá bom? Só para gente alinhar, pessoal, só para gente alinhar, pensa assim, ó, me acompanha aqui. O objetivo da prospecção, descobrir o interesse e conseguir a atenção das pessoas, a atenção dos clientes. Pronto, consegui a atenção, beleza, bati minha meta de prospecção. É só isso. Pessoal, a meta de prospecção não é falar de consórcio, a meta de prospecção não é quebrar objeção, porque o cliente tem pressa. Então, qualquer pessoa que tenha interesse em comprar um carro é um prospect, é um interessado. Qualquer pessoa que queira comprar uma casa é um interessado. Porque se ele vai comprar por consórcio, à vista, financiamento, se você vai encaixar ele num grupo, se vai ser com lance embutido, se vai. Isso é outro momento. Isso é negociação e fechamento, tá? Então não é porque o cliente não está pronto, não é porque o cliente não consegue, não é porque o cliente. Que ele não é um cliente. Não é porque ele não tem condições nesse momento de fechar que você tem que descartar ele. Então não cometa esse erro, tá? Por quê? Porque prospectar é descobrir o interesse e conseguir atenção. O objetivo da negociação é descobrir é o real interesse, o bolso
e antecipar as objeções. E o fechamento nada mais é do que ajudar o cliente a decidir, para ele conquistar aquilo que ele quer, tá bom? Então, se você entender cada etapa do processo da venda, fica mais fácil a vida. Porque o problema é quando a gente está na etapa inicial falando sobre o que deveria ser no final. Por exemplo, alguém aqui negocia, está conversando, está tentando vender e o cliente fala assim: Ah, mas eu prefiro financiamento. Ah, mas eu tenho pressa. Ah, mas eu quero pegar rápido. E você ainda está tentando descobrir o perfil dele. Você ainda está tentando descobrir o perfil dele e ele já está falando de contemplação. Ele já está falando de pressa. Porque, pessoal, entenda uma coisa. Você não fala assim, ó, ou você faz consórcio, ou você não vai ter nada. Você tem que falar o seguinte, cara, eu consigo te ajudar da maneira que você quiser, da maneira que você puder. Tá aqui, ó, as duas opções. Eu tenho isso. Não é, ai, não, faz o consórcio porque o consórcio é mais barato, é sem juros, é melhor. Não é dessa forma que você vai vender. Só que, de novo, você vai vender quando você tiver muitos clientes interessados, não se apegando a um ou outro, tá? Porque, inclusive, a falta de volume vai fazer você ter medo de fechar, vai fazer você ter medo de perder, tá bom? Vamos lá. Pessoal, entenda isso daqui, tá? Entenda isso daqui, ó. Todas as pessoas, esse aqui é o método da CPM para prospectar clientes. Então pensa o seguinte, pensa comigo, todas as pessoas que você conhece, não vou nem falar para você pensar em todas as pessoas, eu vou falar para você me responder. Quem você conhece hoje que está próximo de você, que é da sua família, que é dos seus contatos, que é do seu ciclo de relacionamento? Quem você conhece que hoje gostaria de ter um carro porque não tem, gostaria de guardar dinheiro porque não consegue, gostaria de ter um carro melhor porque já tem um carro, mas se pudesse ter um carro melhor seria muito melhor, e gostaria de ter alguns imóveis gerando renda, gerando aluguel. Quem que vocês imaginam, nem que vocês tenham oferecido ainda, mas comenta aí, coloca aí no chat aí. Quem que vocês imaginam que vive essas três situações e que gostaria de ter? Quem não tem um carro gostaria de ter um carro? Quem não tem uma casa gostaria de ter uma casa? Quem já tem um carro e quem já tem uma casa gostaria de ter um carro melhor e uma casa melhor? E quem já tem tudo isso, ou até quem não tem, gostaria de ter vários imóveis gerando renda? Quem que vocês conhecem? Quem que viria na cabeça de vocês que vocês poderiam oferecer qualquer um desses três pontos aqui? Seja conquista, seja planejamento, seja multiplicação de renda, multiplicação de dinheiro. Comenta aí para mim. Porque, de novo, é isso que tem que ficar muito claro para vocês. Eu não estou falando em nenhum momento aqui de consórcio. Não é sobre consórcio. Quem que vocês enxergam? Comenta aí, participa aí comigo. Escreve aí. Fala aí, comenta aí. Porque, pessoal, é isso que vocês têm que entender. Isso aqui é o ponto mais importante de todos. Porque daí aqui vai a minha pergunta, e é isso que tem que ficar muito claro. Será que existe alguém que não se encaixa nesses três pontos aqui? Será que existe alguém que não sabe guardar dinheiro e que o objetivo é continuar sem ter dinheiro guardado? Será que existe alguém que poderia ter uma moto, poderia ter um carro, mas não quer ter um carro? Mesmo ganhando dinheiro, prefere andar de ônibus, prefere andar de Uber, mas prefere assim de coração mesmo? Será que ou é só porque não enxerga uma forma de ter? Será que tem alguém que gostaria de ter uma casa, mas fala assim: "Ah, não, poderia ter? Poderia, mas eu prefiro não ter." É lógico que tem os que moram com os pais, tem os que estão que moram com o sogro, com a sogra e que a vida tá boa assim. Melhor assim do que gastar dinheiro. E será que tem alguém que tem dinheiro que não gostaria de multiplicar o dinheiro, ter mais fontes de renda
Será, pessoal? Pessoal, é sobre isso. É sobre você falar o tempo todo, a todo momento, em todos os lugares, com todas as pessoas que você puder, sobre esses três fatores: sobre conquista, sobre planejamento, sobre investimento. É sobre isso. Não é sobre consórcio. É descobrir pessoas interessadas em cada um desses três pilares aqui. Pessoas que quer o carro, quer a casa, quer a independência, que gostaria de ter um carro melhor, mas fugir dos juros, não se apertar, não perder dinheiro com o seu próprio carro, não perder dinheiro com a sua casa e fazer dinheiro, gerar dinheiro, ter fontes de renda, ter fontes seguras de dinheiro, ter segurança, ter patrimônio. Pessoal, quem não quer isso? Quem não quer isso? Vocês acham que tem alguém que não quer isso? Então, o maior benefício, a maior vantagem de trabalhar com consórcio é você ter um produto que não tem limite. Por quê? Porque você tem o dinheiro, que é o meio. Agora, o que que as pessoas querem? O que está depois. E por que que as pessoas não têm o que está depois? Porque elas têm um problema. Logo, a prospecção, você precisa falar os motivos que faz ela querer ter o que ela quer. Ela já quer. Ou vocês acham que alguém que gasta muito dinheiro, mesmo trabalhando, não quer aprender a guardar dinheiro? Não quer ter uma poupança? Não quer ter uma reserva? Não quer andar num carro bom? Não quer morar numa casa boa, num bairro bom? Você acha que alguém não quer isso? Agora eu vou perguntar para vocês aqui. Quem aqui de vocês gostaria de ter uma fonte de renda de R$ 5.000, aonde você tem o patrimônio, você tem os imóveis e cai o aluguel todo mês aqui? Quem aqui gostaria de ter isso? Hã? Quem, pessoal? Me responde aí, coloca aí no chat aí. Quem gostaria de ter isso? Só uma fonte de renda de 5.000, onde você tem o patrimônio que ao longo dos anos vai valorizar e você tem a rendinha ali para pagar suas contas, para pagar os boletos e para viver. Quem gostaria? Boa. Obrigado aí por participarem e comentarem. E aí, eu vou perguntar para vocês, se vocês fizerem exatamente essa pergunta para todo mundo que vocês conhecem, vocês vão encontrar pessoas interessadas nesse objetivo? Então, por que que eu estou me aprofundando nisso? Porque é exatamente sobre isso a prospecção. Se você entender que é só fazer esse tipo de pergunta, é só fazer esse tipo de pergunta e descobrir quem são os interessados, você entendeu o jogo da prospecção. Você entendeu o jogo da prospecção. Tá claro isso? Aqui nesse. Ô, Gabriel, vamos prestar atenção, Gabriel. Vamos lá. A pergunta: alguém aqui gostaria de ter alguns imóveis gerando renda de 5.000 todos os meses? Você, Gabriel, gostaria de ter alguns imóveis que te geram aluguel de 5.000 todos os meses? Aonde esses imóveis vai gerar, vai aumentar o seu patrimônio, vai valorizar e ainda te dá a renda para você viver confortável, pagar os boletos e não ficar desesperado aí. Então, se você, por exemplo, trabalha com consórcio de imóvel, porque tem gente que não trabalha, tem gente que só trabalha com consórcio de carro, tem gente que só trabalha com consórcio de moto, mas se você trabalha com consórcio de imóvel, se você só fizer essa pergunta para todo mundo, em todos os lugares, e a pessoa te responder sim, eu gostaria de ter o carro, eu gostaria de ter a casa, ou o carro não, a casa e gerar renda ou aluguel, a sua meta de prospecção acabou. É só isso. Porque daí a minha pergunta aqui, ó, se fosse para vocês, tá, e por que que vocês não têm ainda? Essa é a pergunta que vale 1 milhão.
Tá, por que que vocês ainda não têm algumas casas te gerando 5 mil de aluguel de renda todos os meses? Quem pode me responder aí? Me digam. Quem que. Por que que você ainda não tem isso? O que que está faltando? O que que está te impedindo? Por que que você ainda não tem? Me conte. Boa. Pessoal, por que que eu fiz essa pergunta aqui? Porque quando eu faço essa pergunta, agora, imagina, se eu fizesse para cada um de vocês, eu estaria me aprofundando na negociação. Agora que eu ia entender a necessidade. Sabe por que que não necessariamente todo mundo tem essa necessidade de ter imóveis gerando renda? Porque esse é o último nível das pessoas, que é o de multiplicar o dinheiro. Às vezes, o grande objetivo da pessoa é ter a casinha dela. Cara, eu pago aluguel, eu não estou pensando eu em ter alguns imóveis de aluguel. Eu gostaria primeiro de eu ter a minha casa. Não, sabe o que que é? Pô, seria muito bom ter várias casas. Pô, mas se eu saísse do ônibus, eu já seria uma pessoa mais feliz. Não, sabe o que que é? Eu posso pagar no máximo R$ 500, R$ 200. Eu guardo dinheiro. Pô, eu não consigo nem guardar dinheiro. Pessoal, esse ponto que eu estou falando, que foi essa pergunta que eu fiz, o que está faltando para você? Isso é sobre negociação. Isso é sobre abordagem, sondagem, qualificação. Aí que entra o SRV, aí que entra o porquê não, aí que entra o IDA, para você entender a necessidade, o bolso e antecipar as objeções dos clientes. Isso é negociar, isso não é prospectar. Então eu estou reforçando isso aqui para vocês entenderem e me respondam. Estou conseguindo bater a minha meta com vocês? Tá claro para vocês que aonde muitas das vezes está o erro da prospecção, que é quando eu confundo negociar com prospectar, que é quando eu já estou querendo quebrar a objeção sem nem conhecer as objeções, é quando eu já estou falando de contemplação, quando vai ser contemplado, qual grupo que vai entrar, se é grupo novo, se é grupo em andamento, se é com lance embutido, se é no lance fixo. Entende que eu não posso ir para lá sem antes começar por aqui? E que muitas das vezes, por que que nós não temos clientes para negociar? Porque eu já estou negociando quando eu deveria estar prospectando, entendendo, oferecendo. E é por isso que essa prática do oferecer tem que ser rotina, tem que ser todo dia. Ah, mas eu já falei. Então, fala de novo. Já fechou? Não. Então você tem que falar mais. A pessoa ainda não entendeu que ela precisa fazer alguma coisa. Ah, ela não tem dinheiro. Então, por isso que ela tem que fazer, porque nunca vai sobrar. Ah, mas ela não quer, ela não tem perfil, ela não vai fazer nada agora. Então, vamos pegar a indicação dela. Vamos multiplicar os caminhos, os laços, tá? Pessoal, aqui tá alguns dos motivos, aqui no slide aqui, ó. Como, por exemplo, conquista. Normalmente a conquista é quem ainda não tem. Aí eu tô dando um exemplo aqui, tá? Primeiro carro, aí vem tipo assim, pessoas que trabalham, que fazem faculdade, que buscam independência. Aí, aonde, para quem não tem, o que que a gente trabalha? A gente precisa trabalhar dor. Quanto mais forte e mais frequente, maiores são os motivos da pessoa querer se livrar da dor, tá? Então, ó, depender de ônibus, depender de carona, chegar atrasado, não poder ir para qualquer lugar. Pô, não posso aceitar nenhuma proposta de trabalho, por quê? Porque, putz, se eu tiver que ir de ônibus, eu vou gastar muito tempo para chegar. Então, olha, o tanto de oportunidade que eu estou perdendo. A insegurança de estar na rua, imagina, o constrangimento de não poder sair, de não poder viajar, de ter que depender de favor dos outros, ter esse sentimento que, pô, as pessoas ao meu redor já conquistou e eu ainda não. Esse é o cliente conquista. Só que, além do primeiro carro, tem mais várias outras possibilidades. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Mas só para vocês entenderem que se você mapear o que as pessoas ainda não têm, que elas gostariam, e o motivo do porquê que elas querem, e as dores que ela vive,
Você não precisa falar de consórcio. Porque prospecção não é sobre consórcio, pessoal, não é sobre produto, tá? Planejamento, por exemplo, já é para alguém que já tem uma casa, já tem um carro. Então eu vou trazer motivos que a pessoa já tem e aí eu não bato no problema. Aí o que que eu mostro para quem já tem? Eu falo sobre oportunidades. Oportunidades, tá? O que que seria a bendita da oportunidade, pessoal? Então pensa assim, ó, será que as pessoas não querem mais conforto numa casa, um espaço maior para a família, um imóvel que tende a valorizar, um imóvel bem localizado? Pô, poder trabalhar aonde perto do meu trabalho, ou às vezes ter uma casa boa onde a casa é o meu trabalho, né? Principalmente quem trabalha em home office, mais segurança, qualidade de vida, planejamento, tranquilidade, morar num lugar estratégico. Entende que tudo isso daqui são motivos para fazer a pessoa, pô, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria, pô, eu vou trabalhar para conquistar isso. Eu só não tenho isso porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não consigo me planejar, eu não consigo entrar num financiamento. E por último, mas não menos importante aqui, é falar sobre a multiplicação. Para quem, então, aí a multiplicação também é oportunidade. Então assim, ó, conquista, você resolve problema, planejamento e multiplicação, você oferece oportunidade, você oferece estratégia, não é consórcio, tá? Então, ó lá, pensa comigo. Qual que é a minha abordagem? Qual que é a minha abordagem? A minha abordagem é: eu ofereço ou eu tenho estratégias para quem quer gerar renda passiva, para quem quer comprar imóveis que vai valorizar, aonde você pode proteger o seu dinheiro, aonde você tem estratégias para pegar mais rápido, pagar mais barato. Então, de novo, pessoal, estou falando de consórcio? Ou eu estou falando de tudo o que o consórcio faz e proporciona para a vida do cliente? Tá claro isso? Beleza? Me conte aí se tá fazendo sentido. Só vou compartilhar aqui para o pessoal, que assim, eu vou mudar. Já vem o spoiler aí para o pessoal da mentoria, que é o seguinte. Peraí. O que que eu vou fazer? O que que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou criando toda a nova plataforma da mentoria, toda a nova plataforma de ensino, tá? Toda a plataforma de ensino. E aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo o meu conhecimento, com a ajuda da inteligência artificial, estou mapeando tudo que eu sei para deixar mais dinâmico, mais intuitivo, mais fácil os processos. Então, por isso que eu peguei esses motivos aqui, fui colocando, fui tendo mais ideia e estou criando um material só de prospecção, um material só de negociação, objeção, um material só de fechamento, ainda mais completo. Porque assim, pô, o que eu sei? Pô, eu sei muita coisa. Eu ajudo muita gente. Eu já treino vendedores desde 2010. O meu método do SRV eu aprendi em 2009 e eu venho desenvolvendo ele há muitos anos. Há muitos anos ensinando, para ficar fácil, simples, prático, objetivo, direto. E aí, olha esse material aqui, ó, rapidinho, só para compartilhar com vocês. Tá vendo essas perguntas aqui? Ó? Então, isso aqui é o que eu já coloquei aqui, vocês estão vendo aí? Tudo que eu já coloquei do que eu sei de prospecção, que vai ser o módulo do Expert em Prospecção, tá? Aí aqui, ó, então tá aqui, ó, os motivos para quem ainda não tem. Primeiro carro, esse aqui que eu mostrei para vocês. Além do carro, primeira moto, primeira casa, todas as dores fortes e frequentes que que a pessoa vive, tá tudo aqui, ó. Terreno, caminhão. Aí de planejamento, trocar de carro por um modelo mais novo, comprar uma casa maior. Tá aqui tá os motivos das oportunidades, tá?
trocar de apartamento, sair do aluguel, substituir o caminhão, trocar uma moto por uma mais econômica, ou uma mais potente, ou uma nova, comprar lote, planejar a troca, multiplicação, imóveis para aluguel, sala comercial, frota para terceirização, caminhões para gerar frete, motos para alugar, terreno, imóvel comercial, galpão, franquia, consórcio como reserva de valor, como reserva de emergência. Tem muita empresa que poderia pagar a parcela de 2, 3, 5 mil, que não ia doer nada. Seria um crédito de 1 milhãozinho aí só para uma reserva. E os empresários não estão pagando, não estão fazendo, não colocam no orçamento, tá? Investimento estratégico, enfim. Aí eu vou. Então, assim, ó, já está tudo pronto, já está tudo mastigado. Então, pessoal da mentoria, vocês terão o acesso completo desse material aqui. Agora, na próxima semana, no nosso próximo encontro, eu vou falar mais sobre isso daqui, tá? Mas, pessoal, só para vocês entenderem que quanto mais você entende de motivos, quanto mais você entende de problema do que o consórcio resolve, mais clientes você vai ter. O segredo para vender muito é ter muito cliente. Alguém discorda disso? Que quanto mais clientes, maiores suas possibilidades de negociar, maiores suas chances de fechar? Não, isso é o óbvio. Mas o problema é que muitas das vezes a gente dificulta o simples. Dificultando o simples, não vai ter resultado. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos lá. E aí, aqui, porque assim, ó, qual que é o grande erro? O grande erro é eu não ter o motivo do CPM, não saber a abordagem certa, seja de problema, seja de oportunidade. Porque normalmente, quando as pessoas falam de prospecção, sabe o que que elas falam? Pelo menos era o que eu aprendia. Até se você pegar a Bíblia do vendedor, sabe o que que eles te falam? Sobre meios de prospecção, não sobre motivos de prospecção. E esse que eu acho que é o maior erro. Por isso que muitas vezes a gente fica perdido. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha lá. Não. Pode ser sim, vai. Ah, não. Fica assim, não. Fica assim. Vamos lá. Então me acompanha aqui, ó. Prospecção ativa. Boa. Depois eu te dou uma dica para você gravar vídeo, que vai ficar top. Me lembra no final, Jamaica. Mas vamos lá. Prospecção ativa. O que que é uma prospecção ativa? Pessoal, prospecção ativa é quando você vai até o cliente, tá? Prospecção ativa é quando você vai até o cliente. Prospecção receptiva é quando o cliente chega até você. Então tem essas duas formas de prospectar, e o que eu bato muito na tecla é que quando, por exemplo, quantas vezes eu não participava de treinamento de prospecção e aí o que que me falavam? Ah, prospecção é fazer anúncio, é fazer porta a porta, é fazer ligação, é ir para a feira, enfim, comprar lead. Alguém já ouviu isso? Que prospecção é isso? E aí te dá um monte de ideia de lugares para prospectar. Só que assim, tá, mas e aí? O que que eu falo? O que que eu faço? É por isso que os motivos é muito mais importante do que os meios. Porque vocês concordam comigo? Eu trouxe aqui motivos para vocês. Eu fiz perguntas aqui de prospecção para vocês. Então, porta a porta. Então vamos lá. Foi a forma que eu aprendi. Eu tinha que ir para a rua ficar oferecendo consórcio. Porra, a forma mais burra que existe. A forma que mais desgasta, que menos dá resultado. Fica oferecendo a merda do consórcio. Aí não entende porque ninguém compra. Porque aí você acha que o problema é você. Mas enfim, tirando a minha revolta de lado, vamos lá, pessoal. Que é isso que eu quero que vocês entendam. Porque se virar essa chave para isso daqui, vocês vão ter tanto cliente, mais tanto cliente, mais tanto cliente, tá? Mas vamos lá. Pensa comigo. Eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui gostariam de ter? Quem de vocês gostaria de ter um imóvel ou alguns imóveis gerando 5 mil de renda, onde você tem o patrimônio e você tem a renda mensal para viver tranquilo, para viver confortável? Aí vem a minha pergunta. Todo mundo falou que gostaria, não falou? Só que aí eu vou perguntar para vocês aqui agora. Pessoal, eu poderia fazer essa pergunta aqui
conversando com pessoas na rua, em qualquer lugar, em qualquer local, aonde eu estiver, eu posso perguntar para qualquer tipo de pessoa se elas gostariam de ter isso? Ou vocês acham que seria algum problema eu perguntar isso aonde eu estiver? Eu posso fazer essa pergunta também nos grupos do WhatsApp que eu conheço, mandando mensagem para os amigos, para os conhecidos, para pegar indicação. Eu posso fazer isso? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar o Isam. Não conheço o Isam, me indicaram o Isam, é um amigo de um amigo. Aí eu vou falar: Oi, Isam, me fala manda uma mensagem, manda um áudio, que eu nem gosto de áudio, mas eu vou mandar um áudio pro Isam. Isam, me fala uma coisa, ó. Te indicaram aqui, falaram que você é um cara que quer ter 5 casas aí, gerando no mínimo entre 5 e 10 mil de renda todo mês. É verdade, Sam? Você gostaria de ter algumas casas te gerando aluguel todos os meses, Sam? Poderia mandar uma mensagem assim pro Sam? Será que eu despertaria o interesse do Isam? Será que o Isam me falaria, pô, Alan, quem te indicou? Pô, não nem sei, mas gostaria. Oh, não sei, me conta mais sobre isso, me fala o que que é, como que é, como que é, por que que não é. Poderia mandar mensagem para as pessoas perguntando isso? Agora, se o Isam pode comprar, se o Isam está pronto, se o Isam já está no momento certo, é outra história, pessoal. Mas vocês entendem que eu não posso simplesmente postar nas minhas redes sociais ou fazer parcerias estratégicas para falar só disso, ou para falar de comprar um carro novo, ou para falar de uma casa, ou para falar com empresários. Porque, de novo, o meio não é a forma como eu chego. Aí vai depender do que eu acho mais fácil, do que eu tenho mais facilidade, do que eu tenho mais habilidade. Pessoal, tem gente que tem a habilidade de conversar, de chegar, de se encontrar com pessoas. Tem gente que gosta mais por mensagem, é mais introvertido, é mais quieto. Tem gente que gosta de fazer postagem, que gosta de fazer vídeo, que gosta de fazer imagem nas redes sociais. Tem gente que é muito bom em fazer parceria, se relaciona, faz network, pô, com corretor, com, enfim, o mercado todo que você puder, com lojas, com oficinas, com comerciantes, com influencers. Sabe quem que é um grande influencer, pessoal? Tem alguém aqui que faz academia? Que tem o hábito de fazer academia? Sabe quem que é um influencer? Normalmente é um influencer muito grande? O personal, o professor. Sabe por que que ele é um influencer? Porque ele conversa com pessoas o dia inteiro. Porque ele sabe da vida de todo mundo. É igual o cabeleireiro, o barbeiro, a cabeleireira, a menina que faz unha, pé e mão, manicure, pedicure. São pessoas que lidam com pessoas o dia inteiro e conversa. Por quê? Porque o trabalho ali é chato. Tem que ficar ali cortando cabelo, fazendo barba, fazendo unha. Então conversa. Isso é influencer. O seu trabalho é vender para o influencer. O que que você faz? E o que que você faz? Não é consórcio. Você trabalha com consórcio, mas o que que você faz? Você ajuda quem quer ter alguns imóveis, você ajuda quem quer ter a casa, você ajuda quem quer ter um carro, você ajuda quem não sabe guardar dinheiro. Então, na hora, que é isso que você tem que colocar na cabeça do influencer, meu, na hora que você identificar alguém com essas características, com esse perfil de conquista, de planejamento, que a pessoa te fala que ela não consegue guardar R$ 1, eu quero ela, me indica ela, por favor. O que que eu fiz pro meu personal? Eu falei, cara, você só lida, porque pô, quem paga personal tem dinheiro. Você só lida com pessoas de dinheiro. Quando você ouvir de alguém que tem dinheiro, que gostaria de comprar um imóvel, então fala sobre imóvel, puxa assunto de imóvel em algum momento. E se alguém falar, cara, eu tô pensando, você me indica. Fala, meu, eu vou te passar para um aluno meu aqui, que eu acho que ele pode te ajudar. Mas ele trabalha com o quê? Cara, ele trabalha com tudo. Crédito, financiamento, cara, ele trabalha com tudo. Vou te indicar para ele. Pessoal, nessa brincadeira, eu vendi 600 mil para um cara que já ia financiar, que estava dando 60% de entrada e mesmo assim não estava concordando com os juros. Caiu no meu colo, mas aí a pergunta, caiu no meu colo ou eu trabalhei para ter essa indicação?
Porque vender foi fácil para esse cliente. Mas vem a minha pergunta: eu trabalhei ou eu não trabalhei para ter esse cliente? Faz sentido, pessoal? A mesma coisa, anúncio. Pô, eu posso fazer anúncio orgânico. Eu posso fazer conteúdos estratégicos. Mas eu também posso fazer anúncios pagos. Aí vai de você. Pô, eu quero que alguém faça para mim. Eu quero aprender a fazer. Pessoal, é fácil. Quando você sabe o que você quer fazer, quem você quer atrair, é fácil. Difícil é quando você não sabe o que você quer fazer, quando você quer encontrar pessoas que querem consórcio, e aí você paga para alguém que não faz a menor ideia de quem é o cliente de consórcio, e aí você joga dinheiro fora, por quê? Porque você quer alguém que quer consórcio, porque você quer fazer o post que a sua empresa te passou. E pessoal, entenda uma coisa: não é criticando, mas já criticando. O pessoal do marketing nunca vendeu consórcio. O pessoal do marketing, eles acham que assim, que a imagem ilustrativa, que sem juros e que tabela vai resolver, vai funcionar. Que é a vaguinha do seu grupo em andamento que é bom. E eles estão lá para preservar a empresa, para não dar problema para a empresa. Só que isso não tem nada a ver com o que o cliente quer, com o que o cliente precisa, seja para oportunidade ou para problema que você pode resolver da vida dele, tá? Deixa eu ver, o que que foi, Tânia? Geralmente, com mais de 55 anos, média de 60, que ainda paga aluguel e acha que não dá mais para ter a casa própria, levaria muitos anos. Eu falaria, porra, você está muito atrasado. Realmente, morre pagando aluguel e seja feliz. Agora sim, se você tiver algumas pessoas de 20, 30 anos que você acha que merece ter uma casa própria, me indica. Porque realmente você já passou da hora, né? Você gosta de jogar dinheiro fora, né? E você vai morrer jogando dinheiro fora ao invés de pagar pelo que é seu. E tá tudo certo. E vamos ser nós dois felizes. Você continua feliz pagando aluguel, porque realmente você não pode fazer mais nada. Você tem 55 anos, você já tem 60. Você não vai viver até os 80, né? Você não vai deixar nenhum patrimônio para ninguém, né? E tá tudo certo. Vida que segue. Não se apega, Tânia. Não se apega, não. Começou a propor algo que vai ajudar a vida do cliente e ele começa a fazer força para falar que não, faz doer. Aí a gente volta lá no problema. Cliente que não tem, você bate, porque essa dor é forte, essa dor é frequente, você faz doer. Agora, pô, eu já tenho minha casa, eu não preciso fazer mais nada. Ah, mas e os filhos? Ah, eles que se lasquem, eles que se virem, eu não me virei? Aí é diferente, porque aí é argumento de oportunidade. Pô, mas você deveria viver melhor, você deveria não depender de aposentadoria. Aí é oportunidade, entendeu? Agora, problema a gente faz doer. Entendeu a diferença? Do tom de conversa, do tom. Você não pode ter dó de quem não tem. Porque quem não tem só não tem porque não fez nada. O problema nunca foi dinheiro. Afinal, pagou o aluguel, não pagou? 200 anos pagando aluguel. E pagou. Se tivesse mais um boleto, tinha pagado. Porque boleto paga todo mês. O problema é que nunca teve o boleto do bem. Nunca teve o boleto do retorno. Nunca teve o boleto da conquista. E assim, e tá tudo certo se continuar sem ter o boleto da conquista, que é o boleto do consórcio. Tá tudo certo. Aí são escolhas. Só que o nosso trabalho é fazer doer. Entendeu? Boa, vendedor. Isso é o que eu encontrei, né? Não, Siri, fica quieta. Ninguém perguntou. Mas enfim, é isso. Vendedor bonzinho não vende. Só que tem que saber o tom e saber para quem. E saber o como. E saber falar a verdade no momento da dor. Saber falar a oportunidade para quem é de oportunidade. Por isso que eu não posso generalizar. Tá bom? Mas, pessoal, o meio de prospecção, putz, eu posso dar. Vamos fazer assim? Printa aí. Printa aí. Vou. Ó, tudo de ideias aí, para vocês terem ideias de prospecção ativa. Tira um print aí.
Tirou? Pegou? Ideias de prospecção receptiva. Printa aí. Não vou ficar falando uma por uma, não, porque é muita coisa. E, de novo, essa parte aqui é a parte fácil. E já respondendo, quem falou aqui, ah, como eu faço um vídeo para o Instagram? Você quer usar qual motivo? Escolhe primeiro o motivo. Aí você vai falar sobre problema ou sobre oportunidade. Então você vai fazer um vídeo e vai falar o seguinte: assim, olha, eu. Vamos falar sobre os imóveis, que é o último nível, que é a multiplicação. Faz um vídeo falando isso. Me fala uma coisa. Ó, vamos gravar o vídeo aqui. Pronto, vou gravar o vídeo. Se você ainda não tem alguns imóveis te gerando aluguel, te gerando renda e aumentando o seu patrimônio, e se você gasta pelo menos R$ 250 toda semana com bobeira, você está deixando de aproveitar uma grande oportunidade, investindo R$ 1.000 e transformando esse mil em três, quatro, até cinco imóveis. Se você quer entender como ter esses imóveis, como ter a renda e começando a investir a partir de R$ 1.000, R$ 250 por semana, que provavelmente você está gastando com bobeira, me chama aqui agora. Pronto, gravei o vídeo. E ó, eu gravei mesmo. E eu vou postar. Tem alguns imóveis te gerando aluguel, te gerando renda e aumentando o seu patrimônio. E se você gasta pelo menos R$ 250 toda semana com bobeira, você está deixando de aproveitar uma grande oportunidade, investindo R$ 1.000 e transformando esse mil em três, quatro, até cinco imóveis. Se você quer entender como ter esses imóveis, como ter a renda e começando a investir a partir de R$ 1.000, R$ 250 por semana, que provavelmente você está gastando com bobeira, me chama aqui agora. Se você ainda não. Vamos lá, pessoal. Vocês entenderam na prática aqui? Eu falei de consórcio? Eu prospecto consórcio? Eu preciso explicar consórcio? Em qual momento eu falei dos grupos em andamento, do grupo novo? Tá claro isso? Beleza? Alain, em cidade pequena, que todos sabem o que você faz, funciona do mesmo jeito. Sônia, eu duvido que todos saibam o que você faz. Até se a cidade tiver 5.000 habitantes, não é todos que sabem. Sabe por que não é todos que sabem? Consórcio dá pra fazer tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. Se você parar só a sua vida para explicar o que o consórcio pode fazer, as pessoas falariam: Nossa, eu não sabia que dá para fazer tudo isso. Eu não sabia que dava para comprar casa, terreno, apartamento, reformar, construir, liberar meu fundo de garantia, comprar carro novo, seminovo, de particular, de agência, de concessionária. Nossa, eu não sabia. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que saber tudo o que faz. Ah, legal, ó, as pessoas sabem que o Alan vende consórcio. Pô, legal, isso é ótimo. Todo mundo sabe que eu vendo consórcio. Mas será que as pessoas sabem o que eu posso fazer, o que eu proporciono com o consórcio? Entende que são coisas diferentes? Tá? Então é isso. Beleza? Entenderam? Pessoal, ficou claro essa parte de prospecção? Porque agora que vem o problema. Postei esse vídeo que eu acabei de fazer. Esse mesmo vídeo podia ser um post, podia ser uma conversa, pode ser tudo. Vocês entenderam isso? Pegou essa parte? Só que agora é que vocês precisam avançar. É agora que começa a negociação. É agora que vai começar a brincadeira de verdade. É agora que você tem que estar pronto para entender a necessidade, o bolso, se o cliente tem pressa, para você matar a pressa, se o cliente consegue guardar dinheiro, se o cliente vai demorar muito tempo para juntar, para você aprender
a desenvolver a maior habilidade que um profissional de consórcio pode e tem que desenvolver. Sabe qual que é, pessoal? Qual que é a maior habilidade que quem trabalha com consórcio tem que desenvolver? Chuta aí. Me conte. Vamos ver quem mata essa. Vamos ver quem mata essa daí. Qual que é a maior habilidade que você, como um profissional de consórcio, tem que desenvolver? Me fale. Vamos ver quem vai acertar essa daqui. Na sua opinião, na sua visão, qual que é a maior habilidade que quem trabalha com consórcio tem que desenvolver? Vamos ver quem mata a charada. A charada. Fazer pergunta? Amor ao próximo, Mari? Amor ao próximo, não, pô. Isso aí é tratar as pessoas. Agora, para vender, para ganhar dinheiro, não, pô. Saber perguntar, saber ouvir, entender a dor, relacionamento, empatia, conversa, falar o que eu faço, empatia, resiliência. Não vender consórcio, vender o bem. Não, pô, agora você tem que vender o consórcio. Pessoal, vamos lá, ó. Ser rápido? Não, né? Ó, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A maior habilidade, a partir do momento que você sabe prospectar, consegue a atenção, consegue despertar o interesse das pessoas, que eu mostrei para vocês aqui é fácil, é simples, porque as pessoas já querem. Quando você dominar essa habilidade, o que que você tem que aprender a fazer? Você precisa transformar o consórcio na única opção das pessoas. E é esse é o grande desafio. É nisso que você tem que ficar bom. Porque vocês concordam comigo que, beleza, eu falei aqui com todo mundo, ah, quem quer um carro? Quem quer uma casa? Quem quer ter renda? Todo mundo quer. Agora, qual que é o grande problema? Ah, o que está te impedindo? O que está faltando? Ah, falta dinheiro, falta sobrar uma grana, falta eu começar, falta planejamento, falta estratégia, enfim, falta um monte de coisa, beleza? Aí que entra o trabalho, aí que entra o trabalho de você começar a abordar, de você começar a sondar, fazer as perguntas estratégicas. Agora entra as perguntas estratégicas. Agora entra o método do SRV. O que é o método do SRV, pessoal? É você entender o sonho do cliente, a realidade do cliente e a velocidade do cliente. Porque uma coisa é eu ter necessidade, outra coisa é eu ter bolso. Uma coisa é eu ter bolso, outra coisa é eu ter necessidade. Por exemplo, o cliente quer ter alguns imóveis, ele quer ter 1 milhão em patrimônio, beleza? Ele pode querer ter o sonho, ele pode querer ter o sonho de ter 1 milhão em patrimônio, 1 milhão em imóveis, em imóveis de 200 mil. Tem algum problema quanto a isso? Não, ele pode querer. Mas será que o bolso dele permite isso? Será que ele poderia investir 1.000, 2.000, 5.000 por mês para ter 1 milhão? Por quê? Porque aí eu preciso ajustar o sonho para a realidade. Será que ele já tem algum dinheiro guardado para facilitar, para ajudar? Isso é a velocidade. Por isso que eu preciso sondar, abordar e sondar e qualificar o meu cliente. Por isso que eu preciso entender esse método. Por isso que eu preciso ter facilidade com o método de abordagem e sondagem, que é o SRV e o porquê não. Porque, além de entender a necessidade e o bolso, vocês concordam comigo que o cliente, todos os clientes têm pressa? Todo mundo é imediatista? Se todo mundo é imediatista, você precisa ser um especialista no segmento simplesmente para matar a pressa dele. Como que se mata a pressa de qualquer pessoa? Com o financiamento, com as linhas de crédito rápida, que custam muito caro. Inclusive, o consórcio rápido custa caro, porque uma contemplação rápida é fácil de ter, só não é barata. Mas se você entrar no grupo certo, ofertar o lance certo, você contempla rápido.
O problema é eu não entender nem o bolso, se o cliente pode pagar pela pressa, e nem quais opções ele conhece, quais opções ele tem. Outra coisa que você não pode se apegar, porque a maioria não vai ter condições. Por isso que você precisa ter um caixa eletrônico 24 horas aí. O que é um caixa eletrônico 24 horas, pessoal? É você ter uma carteira de cliente. Quanto mais clientes você cadastra, quanto mais clientes, é como se fosse o depósito na sua conta. O dinheiro que você vai receber vai vir desse caixa. Vai vir dos clientes que você está conversando, que tem interesse, mesmo os que não pode comprar agora, mesmo os que não estão prontos. Então você precisa ser um especialista, você de segmento, você precisa ter uma carteira de cliente, você precisa avançar nessa negociação e ser rápido, mapear as objeções, mapear o perfil do cliente rápido. E aí, para você ir para o próximo nível, você precisa ficar bom em vender para quem não tem necessidade. É quem vai comprar se eu contemplar bem, se eu não contemplar, amém. Você precisa ficar bom em trabalhar com cliente que não tem grana. E você só vai ficar bom quando você entender como conduzir e como transformar o consórcio não na melhor opção, pessoal. Eu mato que o cliente tem pressa e não fez nada, não consegue financiar. Se ele tiver que juntar, vai demorar muito tempo. Se ele quiser ir sozinho, se ele quiser ir por conta própria. Qual outra opção que sobra? Esse é o segredo. É quando eu aprendo, quando eu sei, quando eu domino para transformar o consórcio na única opção, tá? É isso que vai te levar para o próximo nível, é isso que vai mudar o seu jogo, é isso que vai mudar a sua vida. E não menos importante, pessoal, tá aqui, ó, só para compartilhar, nós estamos vivendo o maior momento, o melhor momento da história do sistema de consórcio, e eu vou falar para vocês. Se preparem para ganhar muito dinheiro. Porque esse ano e principalmente o próximo ano é assim, ó, vai ser o recorde dos recordes dos recordes dos recordes. Então, se eu pudesse dar uma indicação para você, esteja pronto agora. Se especialize agora. Porque sabe quando chegou os computadores e as pessoas começaram a se especializar em computador? E de repente a profissão, o técnico de TI se tornou a pessoa mais importante de uma empresa, por isso que ele ganha muito dinheiro, por isso que ele é muito requisitado? Hoje a concorrência é grande. É a mesma coisa isso que eu estou falando agora. Pessoal, para você vender 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, para você chegar nesse nível, tem o caminho. O problema é não conhecer o caminho, o problema é não estudar esse caminho, o problema é não ficar bom no caminho. Porque ano a ano o consórcio está vendendo mais. Esse ano vai arrebentar, ó, tá com um crescimento acima de 30% referente ao ano passado, que já vendeu muito. E ano que vem vai ser ainda maior. Sabe por quê? Ano que vem é ano de eleição. Ano que vem é ano de bagunça. Ano que vem é ano de Copa. É o ano do caos. E adivinha, quem cresce no caos? Qual linha de crédito é segura? Qual linha de crédito não tem juros? Qual linha de crédito vai ser mais vista? Tá bom? Por isso, mas não porque. Aqui, ó. Ó, só para vocês entenderem. É que o Issan tá aqui. Então, isso aqui que ele mandou lá no grupo lá, ele até poderia falar aqui, ó, compartilhando aqui com vocês. Que agora, nesse mês aqui, ele fez 5 reuniões seguindo o SRV, o Porquê Não e o IDA e vendeu 2 milhões. Tá aqui, ó. Não sou eu que inventei, não é? Tá? Tem que ter picanha. É que esse final de semana aqui meu filho vai jogar, então, mas é que já teve essa semana, mas tem que ter. É isso, tá bom? Então, pessoal, essa é a grande oportunidade, esse é o grande momento. Se especializem em três coisas. Que nem, ó, o meu sonho
é que e eu vou trabalhar por ele, vou transformar o meu sonho em realidade, vou aplicar o SRV na minha vida. O meu sonho, pessoal, é que quem trabalha com consórcio passa a ter estabilidade financeira. Estabilidade financeira. Que você ganhe dinheiro de verdade e ganhe todos os meses, não que você fique vivendo a montanha russa. Só que por que que é difícil ter estabilidade financeira? Porque na maioria das vezes a gente trabalha sem método. A gente trabalha na sorte. A gente trabalha aprendendo com quem não sabe vender. Por isso que é tão difícil, tá? E o meu sonho, e sabe o que que vai te dar estabilidade financeira? Dominar um método de venda. Quando você sabe vender, quando você sabe como vender, você tem resultado. Agora, quando você sabe vender e se torna um especialista, aí você se torna uma referência. Quando você sabe vender, é um especialista de segmento e ainda trabalha com clientes de potencial, aí você ganha dinheiro de verdade. Aí sim você ganha. Quando é isso, você domina essa habilidade de transformar o consórcio na melhor opção e ainda trabalha, tem estratégias para ter clientes de potencial, aí é quando você explode. Aí fica lá igual o Sam lá dando treinamento pro pessoal, entendeu? Vira uma referência. Não tem como. Por isso que ele compartilhou com a gente que em 7 meses ele vendeu 27 milhões. Foi isso, não foi, Sam? Não estou inventando não, né? Porque eu falo, e eu falo muito de vocês, Sam, aí o pessoal acha que você não existe, acha que eu que crio o print, né? Então, é isso. Pessoal, vocês querem que eu explique como funciona a mentoria ou paramos por aqui? Alguém tem interesse, quer saber como funciona, quer fazer parte do nosso grupo, quer entrar? Deixa eu compartilhar isso daqui, né? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Me respondam aí se alguém aqui quer. Pessoal, esse é o treinamento de prospecção, tá? Eu vou preparar, eu vou preparar o material de prospecção e mando lá no grupo, tá bom? Lá no grupo VIP. Mas se alguém quiser, tem lógico, tem um monte de pessoal aqui. Mas se alguém quiser que eu explico rapidinho aqui como funciona a mentoria, se alguém quiser, eu explico rapidinho, passo o valor e passo uma condição especial aí, se alguém que está aqui tiver interesse, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês o que está tomando a minha vida aqui e como que está ficando. Olha isso aqui. Esse aqui essa área aqui vai ser exclusiva. Essa área aqui é exclusiva da mentoria. Olha isso aqui. Então vai ter o método SRV, toda a jornada dos milhões, o módulo de mentalidade, o módulo do expert em consórcio, esse módulo que eu acabei de apresentar aqui para vocês da prospecção, o módulo das objeções da negociação e objeção, sondagem, qualificação, marcar reunião, quebrar objeção, o módulo do fechamento. Aí vem esses três pilares aqui, ó. Esses três pilares aqui, que é como se tornar um especialista em segmentos, se tornando especialista em consórcio dentro do segmento, como, por exemplo, falar de taxa, dentro do segmento, como dominar, mapear, entender os concorrentes, como trabalhar com clientes de alta renda, os clientes high ticket, os melhores clientes, como dominar esse tipo de negociação, como ter um posicionamento e autoridade com esse tipo de cliente, como trabalhar o seu poder e a sua influência, porque pessoal, entenda uma coisa, tá? Ó, anota essa dica aqui. Pessoas que têm dinheiro, normalmente ela tem poder. E poder só respeita poder. Se você não age, não lida no mesmo patamar que o cliente, se ele te enxerga como inferior, o cliente com dinheiro não compra de você, tá? Aí aqui os nossos tópicos específicos da mentoria e aqui vem assim, ó, o que que eu tava pensando? Pô, o que que eu sei? O que que eu tive que estudar?
que eu tive que aprender que para tornar um especialista, para eu me tornar um especialista em vendas, o que que eu aprendi? E aí eu criei esses módulos aqui para o pessoal da mentoria se capacitar, tá? Então, por exemplo, como se tornar um expert em venda, como que é vender, o que que é vender, por que que é tão difícil vender, por que que você, a mentalidade de para quem vende, por que que ela tem que ser imbatível, por que que ela tem que ser inabalável, tá? Oratória, persuasão, posicionamento digital, copyright, storytelling, PNL, comunicação, linguagem corporal, como fazer apresentações, liderança e empreender. Então, são cada um desses módulos aqui que eu aprendi e que o pessoal da mentoria vai ter também cada um desses módulos aqui. Tá bom? Então, essa daqui é a área. E o legal dessa área aqui é que eu ainda estou criando as trilhas. Então eu ainda estou criando as trilhas. Então estou passando em primeira mão aqui, porque nem o pessoal da eu ia passar na terça no nosso encontro, porque é nisso que eu estou trabalhando aqui loucamente, sem ter folga e quase ficando doido, mas vai ficar top, tá? Então nós vamos ter a trilha da jornada de iniciante, expert em vendas de consórcio, dominar tudo sobre as vendas, a estabilidade financeira está nessa jornada. Depois a jornada do especialista, que aí é entre esses outros pilares. Aí a jornada do especialista em vendas, que vem toda essa formação. Aí tem a jornada do líder, que é diferente, a jornada do empresário. Aí tem o representante, vai ter o vendedor CLT, o vendedor autônomo, o corretor e o bancário. Vão ter trilhas específicas para facilitar a vida. Ah, eu já sei aonde, qual trilha eu vou seguir. Pô, não estou vendendo. Trilha do iniciante em vendas. Ah, eu já vendo, mas agora eu quero ser um profissional, quero ser um especialista em vendas. E por que tudo isso aqui, pessoal? Porque não existe faculdade de venda. Porque não existe, tá? Então, isso aqui é para o nosso grupo. Eu estou investindo minha vida aqui no meu conhecimento e para trazer isso daqui, tá? Deixa eu passar para vocês aqui como que funciona a mentoria, o valor e para quem tiver interesse, quem quiser uma vaga aí. Deixa eu passar uma condição e um desconto especial, tá? Mas e quando eu falo especial, é especial de verdade. Deixa eu só achar aqui. Mas pessoal da mentoria, o que que vocês acharam? Já antecipando para vocês nessa nova plataforma. Tá nascendo, pô, demorou, mas vai nascer. Vai nascer. Pô, tô mais de um mês pra. Tava só para aprender. Bom, então vamos lá. Pessoal, deixa eu passar aqui, passar o como que funciona, o preço e o desconto para vocês, tá? Ó, então assim, são três pilares, três pilares. Pra você ganhar dinheiro, ter estabilidade financeira, o método SRV, ser visto como especialista, cliente de potencial. São esses três resultados que vocês acabaram de ver aí dentro da plataforma, que você vai se especializar, tá? Aqui tem um resultado de alguns alunos aqui da mentoria. E, bom, tem um monte de aluno aqui da mentoria aqui, que se você tiver alguma dúvida, se, tipo assim, porque esses prints aqui do pessoal, eles que mandam, tá? E eles me marcam lá, porque às vezes eu nem vejo. Porque, o pessoal, o poder é o grupo, tá? Então a Suelen, por exemplo, me pagou 4 picanha, o Gustavo, o Fábio. Então vamos lá, ó. O que que vai fazer você chegar nesses resultados aqui? Primeiro, dominar prospecção, negociação, fechamento, ser um especialista em segmento, ter clientes de potencial. Hoje na mentoria você tem o método, você tem o mentor, você tem o grupo, você vai ter essa nova plataforma de vendas exclusiva, você vai se formar como vendedor e você vai entender que às vezes você é bonzinho demais, mas não é porque você quer, é porque você tem crença de dinheiro, você tem crença de sucesso, você tem vários bloqueios, você tem várias travas, e aí nós temos já
os módulos e os métodos para te ajudar a explodir de vender. Pra você parar de se limitar, tá bom? Normalmente, quando você aprende um método SRV e você vende 1 milhão, você fica me devendo uma picanha. Lógico, se você quiser pagar, se você sentir no coração, nossa, tem que pagar para o meu mentor, porque ele me ajudou a vender 1 milhão, tem que pagar uma picanha para ele. Aí você faz isso. Eu só estou esperando as dezenas de picanha do Issam, tá? A Suelen mesmo, quando ela mandou um Pix logo com 11 picanhas. Aí eu tive que ir lá no mercado, encher o carrinho de picanha, o pessoal não entendeu nada, né? Mas é assim que é bom. Então, pessoal, o convite é para quem tem a meta de vender acima de 1 milhão todos os meses. Vou explicar como funciona. Então, você tem esses pilares, você tem ajuda de perto, você tem orientação. Se você tem a meta de vender acima de 1 milhão, esse é o lugar, tá? O método é para isso, a ajuda é para isso, a orientação é para isso, você tem suporte, você tem direcionamento, tudo para te ajudar, tá? Hoje o valor, não é o preço, mas falando do valor, você vai investir aí no mínimo, só que esse valor aqui vai subir, tá? Principalmente com essa nova plataforma, o nosso nível vai subir muito. Mas se eu fosse falar de valor, um valor assim honesto, justo para essa mentoria seria 15 mil. Por quê? Nós estamos falando de um método validado que te faz vender 1 milhão. Nós estamos falando de uma plataforma completa de especialização. Nós estamos falando de um grupo no WhatsApp, nós estamos falando de encontros de mentoria toda semana. Toda semana nós temos encontros de mentoria e nós temos um acompanhamento, uma ajuda de perto, toda orientação, tá? Valeria no mínimo 15 mil reais. E para não ficar enrolando, porque pessoal, o vendedor tem que decidir, tem que analisar, vale a pena, não vale a pena? Será que retornaria meu investimento? Será que não retornaria meu investimento? Pô, será que se eu investisse 15 mil reais, se eu investisse 15 mil reais, será que retornaria os 15 mil? Quanto eu precisaria vender para ganhar de volta 15 mil reais? Essa é a pergunta que você tem que fazer para investir. Pelo menos é assim que eu decido se eu vou investir ou se eu não vou investir, tá? Então, esse é o ponto principal. E hoje, analisa: será que você vendesse 1 milhão, pagaria os 15 mil? Será que você vendesse 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, valeria a pena ter investido os 15 mil? Então, para ser bem prático, bem objetivo e bem sem enrolação com vocês, pessoal, o valor que aqui estava 5 mil hoje é 7 mil, mas vocês vão poder investir agora só R$ 997, tá? Esse link aqui não está funcionando, mas por R$ 997 você vai ter tudo. Vai ter os encontros, vai ter a mentoria, vai ter a nova plataforma, vai ter o ajuda, vai ter o acompanhamento para vender acima de 1 milhão todos os meses. Então a única pergunta que você tem que fazer, a única pergunta que você tem que se fazer é: será que eu consigo dar um jeito, investir em mim, aproveitar um melhor momento? Quero pagar aqui, ó, o Issan aqui, ó, 15 milhões aqui, ó, em março. 15 milhões em março, tá? 15 milhões em março. Só em março ele já tinha vendido 15. Mesmo Issan que está aqui com a gente, tá? Se você quiser só investir 997, fazer parte do nosso encontro de mentoria, você vai fazer o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Você vai mandar uma mensagem aí no WhatsApp. Ué, não foi? Ah, tá bom, mas eu vou escrever aqui de qualquer forma. Ó, peraí. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, escrever mentoria 6 mil de desconto. Pra você poder investir só 997. Ah, 15 milhões no trimestre, né? Só isso. Então, é o seguinte, deixa eu pegar aqui, é que não está indo aí na tela, não sei por quê, mas, ó, pera aí. Pera aí. Ó, tá aqui, ó. Era para aparecer na tela, mas já que não vai aparecer na tela, eu mostro aqui para vocês. Ó,
Manda mensagem aí e fala assim, ó, 6.000 off, 6.000 de desconto, 4724 6691. Ih, faltou o 11, tá? Então, pessoal, manda mensagem aí no WhatsApp, escrito 6.000 off. Lógico, quem quiser, quem tiver com a gente, e bora. Aí, mandei aqui, ó. Pronto. Mandei, tá? Aí eu te mando o link com desconto, porque eu nem tenho o link com desconto aqui, nem preparei. Mas quem quiser, vamos. Quem quiser, bora. Tá certo? Manda lá. Eu te mando o link. Quem quiser, quem tiver pronto, quem tiver na pegada, quem tiver a fim de investir, de crescer, de ir para cima. Pois pode perguntar para o pessoal da mentoria. Terça-feira nós temos encontro já. Toda terça às 20 horas nós temos nosso encontro. E é isso, pessoal. Deixa eu só pedir um favor final aqui para todos vocês que chegaram e ficaram até o fim. Eu quero que vocês me deem um feedback. Eu quero que vocês me deem um feedback é, sobre o treinamento lá no Insta. Então, eu vou fazer um post aqui, ó. Peraí, não gostei. Fiquei com cara de besta. Aí, pronto, é isso aí. Era. Tá bom, é isso aí. Vou postar lá no Instagram agora. E aí, vou pedir para vocês, finalizando mais um treinamento, que vocês deem um feedback lá no Insta. Posto uma foto na sala, uma foto da sala. Boa, Karina. Boa, boa. Aparecem aí, aparece todo mundo aí. Abre as câmeras aí para eu fazer um print aqui. Ô, Ricardo, eu só vou liberar para quem é da mentoria. Assim eu convenço alguns a comprar. Não, eu vou liberar, eu mando lá no grupo lá o PDF. Mas não vacila não. Boa. É que nós é vendedor ruim, entendeu? Boa. Aparece aí que eu vou fazer o print aqui. Abre as câmeras aí. Pô, porque treinamento num sabadão, velho, não é para qualquer um, hein? Tem que querer mudar de vida mesmo para estar aqui. Boa. Vamos lá. Aê, Karina. Mas, ó, pelo menos vai comentar lá no. Pronto, foi. Boa. Então, pessoal, chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp. Vem para a mentoria. Nem tinha preparado aqui, mas toda vez que eu não ofereço, o pessoal briga comigo. "Ô, por que que você não dá desconto para mim? Por que que da outra vez você fez e deu desconto?" Aí o pessoal me chama na semana e fala, é 7.000. Quiser, quer, não quer, não quer. É, mas no treinamento você deu desconto. É, azar, você não estava lá, não fechou, não comprou. Então não compra, não entra, fica sofrendo aí. Tem que ser ruim, pessoal. Tem que ser ruim, não adianta ser bonzinho, não. Por que que vocês acham que eu falei? Chama o pessoal para participar. Porque você chama, não vem. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu convido para a mentoria. A pessoa coloca desculpa, então sofre, entendeu? Boa. Ó, esse mais esse aqui, ó. Ah, não vai dar. Aí, ó.
Finalizando mais um treinamento de prospecção nesse sabadão. Pronto, postei. Espera que vai aparecer. Aí, ó. Foi. Todos nós aqui, ó. Beleza? Pessoal, dá um comentário lá, mas dá um comentário genuíno. Não vai escrever top, show, muito bom. Não. Pô, gostei disso, tava errando nisso. Não vou mais vacilar, vou ganhar dinheiro e vou arrebentar com tudo e não vou mais ter dó de cliente, não vou mais ter dó de vendedor. Não vou mais chamar ninguém para nada. Cada um por si, Deus para todos. Eu que vou ganhar dinheiro e depois, quando eu tiver dinheiro, eu também não vou emprestar para ninguém. Vocês que lute. Tem que ser assim, entendeu? Beleza, pessoal? E ó, entrou na mentoria, vendeu 1 milhão, me paga a picanha. Vou ficar cobrando também não, mas pode me pagar que eu gosto. E quando eu assar a picanha, eu vou fazer igual o Valci. O Valci falou: meu mentor, tô te mandando a picanha agora. Eu falei: ô Valci, coisa linda, vou assar em sua homenagem. Meus filhos, tudo fica feliz aqui, as crianças. Picanha! Vocês não sabem o que é roer o osso, não tem dinheiro nem pro ovo. Aí agora só vive na picanha. Boa? Então é isso, pessoal. Valeu. Chama lá no Whats, vem pra mentoria e até o próximo. Excelente final de semana para todos.